porque é necessário que todos nós sejamos alinhados com o que o Senhor está dando para o grupo. Caminho a gente está seguindo. Eu pregaria hoje, preparei uma mensagem desde novembro, sobre religiosidade. Sabia? Sabia que a gente tem religiosidade? E que isso pode não ser tão bom quanto parece, pode até nos afastar de Deus? Sabia que a gente pode transformar tudo que Deus nos dá e nos ensina, todas as práticas, tudo em ídolos? E Ele não curte isso. Na verdade, Ele quer que a gente o adore. Amém? E que não tenhamos ídolos. Não quer dizer que você não possa gostar de um artista pelo trabalho que ele faz, não quer dizer que você não pode gostar de um autor, só não pode ser um ídolo. E qual que é a diferença de um ídolo para gente, de um ídolo idolatrar e adorar? Quem sabe qual é a diferença disso? Eu sei que você sabe, você não quer falar. Então vai ficar de lição de casa. Porque semana que vem a gente vai continuar esse assunto. Porque o espírito de religião, ele tem mantido os filhos de Deus cativos dentro da igreja. A igreja é o cativeiro? Não. Mas uma mente religiosa é. E aí, por causa disso eu quero falar um pouquinho quem é o Just, até para quem está nos visitando. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja cristã. Nós somos uma igreja cristã que está preocupado em fazer aquilo que Deus está fazendo nesses dias na terra. Tem coisas específicas para essa geração, tem coisas específicas para esse tempo. Tem coisas que foram específicas para 100 anos atrás. Faz sentido isso? Totalmente. Há 200 anos atrás. Você acha que Deus poderia falar através de um WhatsApp, usar uma pessoa há 20 anos atrás? Não. Hoje existem grupos, movimentos de oração, um monte de coisa acontecendo, não é? Ou seja, é diferente, tem um ritmo também diferente, tudo que Deus está fazendo. Ele jogou fora tudo que a gente já teve? Não. Então o Just é uma igreja preocupada em desenvolver pessoas. Desenvolver os filhos de Deus, para que eles possam manifestar aquilo que Deus deu para eles. Se eu te perguntar, você sabe qual é o seu talento, o seu dom, suas habilidades? Quem sabe? Levanta a mão. Só para eu saber. Quem não sabe? Quem não entendeu? Sabe por quê? Eu preciso saber. Você concorda que se eu sei minha habilidade, minha vida vai ser muito mais fácil, porque eu vou entrar dentro da minha habilidade e vou exercer aquilo que é fácil para mim produzir? Então, é muito importante para essa casa ajudar as pessoas a identificarem suas habilidades, ajudar essas pessoas a desenvolverem suas capacidades alinhadas com essas habilidades e, consequentemente, saber fazer o melhor uso desse trabalho, dessa atitude, dessa ação. Amém? É muito importante para a gente e isso dá muito trabalho. Só que nada se compara à alegria que teremos quando vermos o seu dom mudando a vida de outras pessoas. Isso para a gente é importante. Se para Jesus foi importante, se para Jesus falou assim, enquanto eu estou na terra, eu estou fazendo, sou o sal da terra, mas quando eu sair da terra, vós sois o sal da terra. Ele falou isso? Enquanto eu estou na terra, eu sou a luz do mundo. Assim que eu sair, quem é a luz do mundo? Nós. E aí a gente fica, mas é porque a gente é bonzinho e tal. Não, não é não. Ele está esperando que a manifestação da glória de Deus aconteça através dos filhos dele. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. A gente vibra quando nossos filhos fazem algo legal. Não é? Às vezes até mais do que devia. Mas imagina Deus como Ele se sente bem quando o nosso dom, quando as nossas capacidades são exercidas e a gente afeta
outros irmãos, outros filhos de Deus. Então eu estou construindo um raciocínio aqui, porque isso tem muito a ver com o DNA dessa casa, com o DNA dessa família. A gente sempre vai estar preocupado, como é que a gente pode fazer melhor? Como é que você pode fazer melhor? Consequentemente, como é que você pode fazer mais? Na sua casa, no seu trabalho, na escola que você vive. E isso a gente vem pregando há muitos anos. E hoje eu quero alinhar um pouco mais isso, como isso pode acontecer. Como é que a gente pode provocar isso? A gente ser melhor, a gente ser mais Cristo nos ambientes que a gente está envolvido. Já pensou nisso, em ser mais Cristo? Ser mais Cristo quer dizer, vocês vão fazer os mesmos milagres que eu fiz, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas e muito mais. Isso quer dizer o quê? Onde tem doença, e se o Espírito Santo está ali, ele tem capacidade de tirar essa doença? Tem. Jesus tem capacidade de tirar? De acabar com um problema conjugal, ou seja lá o que for. Ele tem capacidade ou não, gente? Vamos alinhar aqui para a gente saber de quem que a gente está falando. Tem. Ele pode fazer? E por que muitas vezes na nossa vida a gente não alcança essas coisas? Ele vai falar de fé, ele vai falar de que a gente não está, às vezes, caminhando como ele caminha. Ele vai falar um monte de coisa, mas o principal, a gente ainda não se posicionou como filho de Deus diante das situações. Porque ele falou, vocês vão fazer mais do que eu. Eu quero que você saia com isso assim, muito forte. Eu trouxe uma pergunta. Eu recebi essa pergunta e eu recebi comentários de algumas pessoas, principalmente da galera que eu tenho discipulado em São Paulo. A gente tem um Connect em São Paulo. Quem estiver lá, tá? Pode dar uma olhada no site. A gente está se reunindo nas terças-feiras. Eventualmente a gente muda para quarta quando o pessoal está trabalhando. A pergunta é: eu deveria ser membro em uma igreja? Faz sentido ser membro de uma igreja? Se eu te perguntar, você já tem um conceito sobre isso? O que você me diria? Sim ou não? Não precisa dizer o que é. Você já tem um conceito. Algumas pessoas vão falar, não, eu acho que a gente não tem que ser membro. Eu acho que a gente tem que ir de igreja em igreja, acho que a gente tem que ter compromisso, acho que a gente é membro da igreja maior, que é a igreja da terra, a igreja universal, não do nome universal, mas que está no mundo inteiro. Eu não sei se você que pensa que tem que ser membro, já pensou isso. Eu posso fazer parte do corpo de Cristo, mas não preciso fazer parte de uma igreja local. E eu queria separar essas duas coisas para a gente desenrolar esse papo. Existe a igreja que está na China, na Ásia, em vários lugares de Ribeirão Preto, e existe a igreja local, a igreja do seu bairro, a igreja da sua rua, a igreja na sua casa, muitas vezes, a igreja da sua cidade. A gente tem que ser membro ou não? É necessário? Algumas pessoas falam assim, eu sou seguidor de Cristo, eu não preciso participar, ser membro de igreja, não preciso falar, não, eu sou seguidor de Cristo. É para provocar e é para você pensar mesmo. Por quê? Hoje a gente não tem um número tão grande de desigrejados como vinha acontecendo no Brasil. Vem diminuindo. Por causa do Espírito Santo. Mas ele pode diminuir por causa do conhecimento da verdade também. Vamos lá trabalhar então? Existe algum comando bíblico para que diga que eu devo ser membro de uma igreja? Existe algum versículo que fala assim, sejam membros da igreja local? Tem algum? Baseado nisso, a gente tem uma teologia que diz assim, não preciso ser membro porque
a Bíblia não diz para eu ser membro. Aliás, a Bíblia não diz nada sobre a Trindade. Nenhum momento Jesus fala assim, eu sou Deus. Ele falou isso? Sim ou não? Não. Se ele não falou que ele é Deus, eu tenho que começar a acreditar que ele é Deus, por quê? Porque toda a Escritura corrobora para isso, para eu entender que ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Eu estou usando só 2 exemplos hoje, mas a gente pode desenrolar isso. Faz parte ou não? Se eu te pedir, me dá texto bíblico que comprove que ele é enfático e diretivo, que diz ele é parte da Trindade. Não tem. Tipo, a Trindade é composta por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem isso? Não. E como que a gente chega à conclusão que existe a Trindade? Ou será que a gente deveria jogar essa expressão fora também? Não tem Trindade, então não tem igreja também, assim, nos dias de hoje. Não tem profetas também. Eles acabaram. E a gente vai chegando a muitas conclusões, porque um fala para o outro, outro fala para um e fala para o outro, e muitas vezes é porque é confortável para a gente. Eu vou trazer um estudo de uma pessoa que chama David Platt. Ele é líder da igreja Radicals. É bem interessante, ele não é muito jovem, é um cara que estudou muito, tem conteúdo, e ele traz 4 pontos para a gente avaliar se a gente deveria ser membro de uma igreja ou não. Você quer saber disso, sobre isso ou não? Tem gente falando, claro que eu quero. Quero sim. Então o primeiro ponto que ele traz é sobre as reuniões da igreja. Se a gente não faz parte de uma igreja, a gente deveria ficar reunindo com essa igreja? Lógico que não, a gente não faz parte daquilo. Eles têm uma prática, eles se reúnem, e eu não faço parte disso. Eu posso ser um visitante, mas eu não posso me reunir. Eu não posso tomar decisões num ambiente que eu não tenho vínculo nenhum, concorda? Você é cristão, aí você chega numa família cristã, você começa a dar direção e eles vão receber? Não. Então, 90 das 114 referências do Novo Testamento que fala sobre eclesia, igreja, fala de reunião. Falam que eles se reuniam. Falam que eles se reuniam em casa, falam que eles se reuniam no templo, falam que eles se reuniam no Pórtico de Salomão, falam que eles estavam em algum lugar reunidos. 90 das 114 referências quanto à eclesia, igreja, fala que eles eram, que eles se reuniam. Isso é super importante. Falam que os seguidores de Jesus participam de reuniões. Quero te fazer uma pergunta. Com que igreja você se reúne? Porque eu estou começando a entender que a igreja reúne. A maioria das expressões referente à igreja no Novo Testamento vai dizer que ela se reúne. Com que igreja que você se reúne, com que frequência que você se reúne, quanto que você tem vínculo com essa igreja, para poder ser um participante. Segundo ponto, quem está anotando aí? Esse segundo ponto é bom para algumas pessoas que viram para mim e falam assim, pastor, eu entendo que tem que ter igreja, eu entendo que tem que reunir, mas cada semana eu vou numa, porque é uma vibe diferente. É um pico por semana, e eu curto pra caramba isso, porque um cara fica fazendo um rock and roll com a guitarra aqui, eu encho o saco, eu vou pro outro que tem mais um pagode. Outra igreja é mais sertanejo. Outra igreja o pastor usa terno. Outra igreja, e assim vai. Hoje nós vamos descascar esse abacaxi. Isso é literal. Isso é real. Hoje nós vamos experimentar de verdades que a gente não tem se aberto, muitas vezes, ou recebido de forma profunda. Amém? Então, eu vou numa semana em cada igreja. O segundo ponto que ele traz é a disciplina da igreja. Quer anotar? Anota aí. Eu quero abrir um texto aqui. 1 Coríntios 5,12.
Diz assim, nós vamos ler bastante Bíblia. Está vendo aí? Porque que tenho eu que me julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão de dentro? O que está acontecendo aqui? A igreja está com um problema de pecado. E Paulo está falando assim aos Coríntios, cara, se a gente tem que julgar o que está acontecendo lá fora, a gente não deveria estar julgando o que acontece dentro da igreja? E aí eu quero trazer para o ambiente da verdade, da prática. Olha em volta aí, vira sua cabeça só um pouquinho, dá uma geral. Para a gente julgar uns aos outros, julgar o que está acontecendo dentro da igreja, será que a gente precisaria estar vinculado e entendendo o que está acontecendo? Você acha mesmo que se eu chegar hoje em qualquer igreja, pensa numa igreja bem legal mesmo, e eu chego, entro lá e falo assim, não concordei com isso, deixa eu julgar uma situação aqui. Porque Paulo está falando assim, vocês deveriam julgar o que está acontecendo dentro da igreja. Então existe um relacionamento, existe uma relação de confiança e existe uma disciplina dentro da igreja. Agora, se eu vou cada semana numa igreja, quem é que julga o que eu estou fazendo? Para quem eu presto contas? Para Deus, irmão. De verdade, Deus está falando com a gente e muitas vezes Ele usa os irmãos, usa o líder, usa alguém, até a esposa da gente normalmente, não é? Olha só comigo. Os homens ficaram calados aí. Só comigo. E use para falar. Não é por aí. Você passou do limite. Você falou que não era para falar. Baixa a voz. Se é assim, e a gente precisa disso, ou não precisa? Tem alguém que não precisa de conserto, de acerto, de nada aqui? Se a gente precisa, a igreja também é esse ambiente. Mas para isso acontecer, e para um pastor virar para você, a gente precisa alinhar isso na sua vida, tem que ter vínculo, relacionamento. E Paulo está falando já do nível de julguem a situação. Vamos para o próximo? Não posso estar só dentro da igreja universal de Cristo. Não posso só estar dentro da igreja do corpo e não estar dentro da igreja local. Terceiro, a adesão. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos, o que fala ali? Líderes, guias, pastores, depende da versão, tá bom? A minha diz assim, obedecei aos vossos pastores, eu queria pôr entre aspas, líderes, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, ou prestar conta por elas, em algumas versões que vai falar dos líderes. O autor dos Hebreus está falando assim, galera, presta atenção no que os pastores estão falando para vocês. No que os líderes estão falando para vocês. Para você ter um pastor, você precisa submeter àquela liderança. Não adianta você ir em igrejas e e aí pastor? Você está considerando ele pastor, mas não o seu pastor. Porque se a gente for no literal disso, o que é um pastor? O que um pastor faz? Originalmente, faz o quê? Pastor de ovelhas. A analogia é, a gente cuida, a gente leva para comer, a gente conduz para que ela amadureça, para que ela viva bem, para que ela cresça, para que ela não pulou, saiu, fugiu, o que o pastor faz? Dá um puxão, põe de volta, ou seja, obedeça o seu pastor. Isso está na sua Bíblia. E se está na nossa Bíblia, está dizendo assim, tem liderança. E se tem liderança, tem pastores, tem pessoas que precisam ouvir essa liderança, quer dizer, existe uma comunidade da fé local. Não existe só uma comunidade universal. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente ouve mais o que todo mundo fala, qualquer profecia, qualquer palavra
de conhecimento, qualquer direção, qualquer confirmação, muito mais do que a gente pergunta para o nosso pastor, para o nosso líder. Você já percebeu? É com você assim também ou não? Só comigo também? Tipo, o mercado mudou, eu já chego a conclusões e eu não tenho uma conversa espiritual com quem eu estou sendo liderado. Eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou, sei lá. Eu nunca consulto uma liderança, mas eu ouço todo mundo que fala, porque eu me sinto mais parte da Igreja Universal de Cristo do que da igreja local. E já eu quero te fazer uma pergunta, vai pensando na resposta que eu vou precisar que você me fala aí mesmo. Por que a gente não quer esse vínculo com a igreja local? Já que a gente acredita na igreja, já que a gente acredita em pessoas proféticas, a gente acredita em pastores, em líderes, por que a gente não quer esse vínculo? Por que a gente não está totalmente aberto? Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Como é que um pastor pode dar conta da vida de uma pessoa que não faz parte daquele grupo e que faz parte da Igreja Universal? Isso é mais ou menos assim, esse tipo de raciocínio. Eu acredito que eu sou livre, eu não preciso prestar conta para ninguém, eu não preciso do vínculo. E aquele pastor da China vai prestar conta sobre a minha vida. Faz sentido? Nenhum. Nenhum sentido. Então o que eu estou trazendo até aqui? O quanto realmente a Bíblia nos aponta que existe uma igreja local e que existe uma lógica dentro dela. 4. Eu vou só ler mais um texto antes. Abre para mim Atos 20 e 20. Existe uma linguagem comunitária, tá? Dentro dessa igreja. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Essa é a relação de um líder, de casa em casa, reunindo e ensinando. Agora, 1 Pedro 5:2. Dá tempo para vocês... Faz barulho aí. Só para sair na gravação. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Eu estou em 1 Pedro. Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, Pedro está falando assim. Esse aqui é o tempo da graça que a gente fala, tá bom? Novo Testamento, só para... Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Agora eu quero que você faça um exercício, vou te pedir isso com toda sinceridade. Eu estou aqui e não me considerando melhor do que ninguém, porque eu faço um exercício comigo de me submeter a uma liderança. Porque seria muito mais fácil eu fazer o que Adão fez, falar, não, eu me garanto, não preciso de Deus não, eu posso ser como Deus na minha vida. Ser como Deus na sua vida é decidir, ter o poder de decisão. Decisão é poder, capacidade de decidir é poder. Então Adão fez isso, a gente faz isso, eu faço isso, só que eu tive de tomar uma decisão. Ou eu continuo com a minha mente, que é super confortável, e parece que vai me levar a um futuro melhor, ou eu escuto o que Pedro, o que Paulo, o que João falam, o que Jesus fala, o que toda a comunidade no livro de Atos mostra acontecendo. Isso não é para te confrontar, isso é para te dar a liberdade de escolha, porque talvez você não tenha ainda parado para pensar nisso. 4. De Pedro, né? O quarto ponto é a responsabilidade da igreja. Atos 6, verso 3, diz o seguinte: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. O que está acontecendo os discípulos estão sobrecarregados e eles falam assim, galera da liderança, galera que está se desenvolvendo, que a gente já passou com
conhecimento. Peguem aí entre vocês pessoas que estão andando segundo esse ensino e coloquem eles para liderar, para assumir uma área. Se a igreja está desconectada, isso não aconteceria, não é verdade? Então, a responsabilidade da igreja aqui é definir novos líderes. Para que a gente define novos líderes se não existem pessoas lideradas? Faz sentido? Vou definir líderes para não liderar, porque não precisa. Vamos seguir. Do 6 ao 7 de Atos 6, diz assim: apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vocês estão vendo o desdobramento dessa coisa de organizar e de pôr líderes e pessoas chegando à comunidade da fé? Amém? Está muito chato assim? Então, no Atos 6, a igreja escolhe líderes. Em 1 Coríntios 5, a igreja define seus membros. Em Gálatas 1, a igreja é responsabilizada por pregar o evangelho a Gálatas, a uma comunidade local. Em Atos 13, a igreja é responsável por enviar missionários. Tudo isso só pode ser feito de forma organizada. Com líderes, com pessoas sendo desenvolvidas para serem líderes, desenvolver outras pessoas. Lembra que eu te falei? A preocupação do Just é desenvolver pessoas. Que desenvolvam pessoas. Que desenvolvam pessoas. Porque se isso acontecer e todos forem desenvolvidos segundo o que as Escrituras nos traz, a gente muda essa cidade. Mas se a gente não se compromete a isso, ser desenvolvido, consequentemente a gente não tem como desenvolver segundo um modelo de liderança. É mais ou menos assim, a gente quer ser líder, mas não quer ser liderado. Aí, quem é liderado por nós, olha para a gente sem um líder, o que ele faz? Não preciso de líder, você não precisa, por que eu preciso? Faz sentido? Então, o que a gente está trazendo aqui? Quem é seu mentor? Quem é seu pai espiritual, seu pastor, seu líder? Quem é a pessoa da sua confiança na fé? Quem é? Põe aí, faz de conta que você está escrevendo. Se der, escreve mesmo. Quem é? Põe o nome dessa pessoa. Se está em branco, eu vou te dizer, provavelmente, você está nessa, eu entendo, mas eu não dei o passo ainda. Ou eu não acredito nessa história de ter compromisso, ter vínculo com a igreja local. E sim com o corpo universal. A gente junta todas essas referências. Conclusão. É necessário ser membro. Essas perguntas que eu te fiz, eu queria resumir em uma pergunta só. Com quem você está comprometido? Responde para você. Com quem? Quando você olha para toda a Escritura, todas as pessoas estão comprometidas com alguém. Todos. Que corpo, que grupo, que comunidade você faz parte? Porque de repente você vai no Just. Bênção. Eu posso te falar algo? Você vai ser abençoado por isso. Eu não estou te vendendo ingresso, não. Se você for na comunidade também, você vai ser abençoado. Se você for na Imusse, você vai ser abençoado. Fala outra aí. Na Batista, você vai ser abençoado. Só de você ir na igreja. Na Católica, você vai ser abençoado. Vai ser. Com quem você tem compromisso? Onde está seu vínculo?
Se isso não é uma verdade para algum ou alguns de nós aqui, a gente não está vivendo segundo o padrão do Novo Testamento. Queria fazer uma outra pergunta para a gente mudar essa atmosfera aí que ficou assim. Esse pastor é folgado, viu? Posso fazer? Por que buscamos igrejas? Quem pode me ajudar? Por que a gente busca igreja? Pode falar, Vitão. Vitão quer falar, Paulão quer falar. Por que a gente busca igreja? Naturalmente falando. Resolver problema. Foi a primeira coisa que eu escrevi aqui, resolver problema. Tipo. Resolver problema financeiro. Resolve isso na igreja? Esse pastor deve ser tudo rico, então. Resolver problema conjugal, a gente vai para a igreja? Doença, a gente vai para a igreja? Problema de saúde, a gente vai para a igreja? Desemprego? Marido. Para arrumar marido. Para arrumar esposa. Tem gente falando assim, muda de assunto, muda de assunto, muda de assunto. A gente vai ou não vai? Pode falar. Toda a situação que a gente não consegue controlar, a gente vai na igreja, que vai que. Se não der, a gente vai no centro espírita, algum lugar a gente vai resolver essa situação. Vai atirar para todo lado, João de Deus estava ali, não está mais, né? Então, a gente vai buscar alguma solução. Não é verdade? Francis Chan, eu vou citar outro autor agora. É Chan mesmo que fala? Chan. Francis Chan. É chinês, né? Coreano. Argentino. Muitos de nós procuramos a igreja porque queremos ter um casamento feliz. Muitos de nós procuramos a igreja porque queremos ter prosperidade. Muitos de nós procuramos a igreja porque queremos ter amigos. Porque a gente está sozinho. Amigos, namorados, a gente está sozinho. Então a gente vai resolver o nosso problema na igreja. Muitas vezes a gente faz isso. Mas ele ensina que a gente tem que fazer o contrário. A gente deve ter um movimento para a igreja, de ida para a igreja, de busca de Deus, não para resolver nosso problema. A gente tem que ir buscar o reino de Deus e sua justiça. A gente tem que ir buscar Deus. E assim, todas as coisas são acrescentadas. O que ele ensina é, tá invertido essa motivação da gente ir na igreja. Domingo, 6 da tarde, passando o jogo do Corinthians, eu estou lá, o Corinthians está perdendo, tudo normal, tudo como sempre. Ou empatando com o Palmeiras, porque está ali igual. O que acontece? Eu não estou afim de ir na igreja. Quais os motivos me levam para a igreja? Porque eu tenho um compromisso religioso, eu preciso estar lá porque vai que eu perca a bênção. Eu preciso estar lá porque vai que eu perca aquela oportunidade de ser alguém, servir e ter uma oportunidade na igreja. Oi? Vão falar de mim se eu não for? Então tem um monte de motivo, aquelas 6 horas da tarde, sol escaldante, 400 graus em Ribeirão Preto. E aí, é hora da decisão. Se eu levantar disso e for para o Just, por qualquer outro motivo que não seja, eu preciso conhecer Deus, eu estou errado. Você não vai perder, você não vai perder sua saúde, não é nada disso, mas está errado. Eu tenho que ter uma busca, um desejo, uma sede por Deus, que é isso que Ele quer trazer. Eu tenho que buscar Deus e ter uma família incrível, porque Ele vai me dar princípios para poder trabalhar minha família e resgatar, restaurar o meu relacionamento familiar. Eu tenho que ter essa família incrível para exibir Deus, não o contrário. Ter Deus para exibir minha família. Ter Deus para exibir minhas finanças, ou meu emprego, ou minha sabedoria, ou seja o que for. Amém? Eu tenho que ter isso para exibir Deus. É assim que a gente mede a motivação que a gente tem.
eu estou buscando essa situação para quê? Para mostrar mais do amor e do poder de Deus na minha vida? Ou eu estou buscando para resolver meu problema? Amém? Faz sentido ou não? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Por que não nos entregamos totalmente à igreja? A gente já foi na igreja, levantou 6 horas da tarde, já enfrentou tudo isso e a gente saiu no calorzão, chegou na igreja e tem gente que vai só para o ar-condicionado mesmo, porque tá bravo. Eu mesmo só vim pregar hoje por isso. Estava feio lá em casa. E aí, por que a gente não cria um vínculo profundo com a igreja, então? Por que a gente não se entrega? Se a gente sabe que a Bíblia fala que eu preciso ter essa relação com a comunidade, que eu tenho responsabilidades com essa comunidade e que Deus construiu uma comunidade por isso, para que eu fizesse parte dela e ajudasse ela a se expandir. Por quê, gente? Porque a gente quer ter o controle da nossa vida. Vou citar agora John Piper. Anota aí. Tudo que eu estou falando, vocês reclamam com eles. A grande dificuldade de nos aceitarmos como membros da igreja global é inevitavelmente da local, é que pretendemos manter nossas vontades como prioritárias. Quando vemos que na Bíblia há uma orientação para que o homem que está em pecado, possuindo a mulher do pai, sabe aquela história que tem na Bíblia? Seja colocado para fora da igreja, sentimos que somos ameaçados dentro desse corpo e por isso não nos colocamos vulneráveis para o alinhamento com a igreja. O que ele falou? Quando a gente lê textos bíblicos que tem pastor que vai falar para a gente está errado, a gente fala, então eu não quero vínculo, porque eu quero ter o controle disso. E se piorar, o pastor vai falar, cara, você não pode fazer parte dessa comunidade, porque essa comunidade está indo para outro lugar que não é o que você está indo. Você está perdendo seu tempo. Aí eu fico mais exposto, porque eu falo assim, eu não quero participar de uma igreja se eu tiver de fazer aquilo que Deus quer. Não é sério? E isso está dentro da nossa igreja. Eu não queremos correr riscos. 1 Coríntios 5:1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. O desenrolar dessa história, Paulo fala assim, tira o cara. Tira o cara. Quando a gente lê isso, a gente fala, eu não quero participar de uma igreja que tenha autonomia sobre nada na minha vida. Agora, se eu fizer parte da igreja universal de Cristo, eu vou ser cobrado? Não. É freestyle, gente. Não tem compromisso nenhum. Eu queria agora fazer a última pergunta. O que a gente viu até aqui? Quem pode me ajudar? Hoje é estudo mesmo. O que a gente viu até esse momento? Vamos fazer diferente? Vocês vão se juntar em 2 ou 3 e vocês vão falar entre vocês. O que vocês viram até aqui? Amém. Amém? Deu para compartilhar um pouquinho aí? O que seu vizinho falou estava certo ou não? Ou falou errado também? Me fala assim, uma frase, um assunto que a gente falou, uma pessoa. Uma coisa que a gente falou hoje. Confronto, mas um assunto que a gente falou, qual seria? Se a gente deve ser membro de igreja. Devo ir a uma igreja local? O que mais? Frases assim. Por que vamos a uma igreja? Para que ter pastor? Quem lidera? Tem líder? Precisa de líder? Existe igreja local? Onde está? Seu vínculo. Com quem você tem vínculo?
Quem é seu pastorzão? O abacaxi. Cara, até aqui é muito assim, isso é uma verdade, a gente está negando isso muitas vezes, ou isso não é uma verdade mesmo e eu não preciso discutir o assunto. Essa decisão é individual, concordam? Esses são os textos bíblicos que eu separei de pais maduros, de pessoas maduras, que comprovam, pelo menos defendem, vou colocar isso aqui, porque eu quero deixar no teu campo a bola. A decisão é sua. Para dar uma virada aqui. O que a gente não falou, entrando nesse assunto de igreja? A gente falou de membro, a gente falou de comprovações bíblicas, a gente falou de padrão do Novo Testamento. Isso é um padrão no Novo Testamento. Porque qualquer livro que você pegar, você vai ver isso acontecendo. Eles reuniam de casas em casas todos os dias, não era assim? Partiam o pão, compartilhava a palavra, ensinavam, gerava a próxima geração em cima do que eles aprenderam, viam os sinais, desenvolviam outros líderes. Então criaram um padrão. O que a gente não viu, o que a gente não falou? Mateus 16, verso 18, está aí? Bíblia? Gosto de Bíblia, gente. Diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. Eu, Jesus Cristo, estou edificando a minha sobre essa realidade, sobre essa revelação que você teve, Pedro. Que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, sobre o fundamento que existe um Cristo, eu edifico a igreja. E eu não posso explorar isso daí, tá bom? Existe um pai espiritual muito antigo, um pastor professor, que ele foi professor do Bill Hybels, ajuda aí. É isso aí. Dr. Bilezikian. Quem sabe falar esse nome? Ele fala assim: alunos, vocês percebem, essa é a única coisa que Jesus falou que edificaria. E que a nossa prioridade deveria ser plantar a igreja. Ser edificar igrejas. Eu queria trocar, porque ele falou plantar igrejas. Edificar a igreja. Ele fala assim: Jesus não falou, eu vou edificar minha igreja, mas também vou edificar outras coisas. Falou? Então eu queria que você entendesse, percebesse, buscasse na base bíblica que você já tem, que Jesus tem uma prioridade para edificar algo. Pode ser que ele edifique outra coisa? Pode ser. Mas ele nem comentou que edificaria outra coisa. Ele falou, eu vou edificar o céu? Não. Eu vou edificar hospitais? Não. Escolas? Não. Empresas? Não. Não vou edificar nada. Eu vou edificar a minha igreja. Se isso é a prioridade dele, e eu estou assistindo ele falar aqui, ó, eu vou edificar a igreja, e eu quero seguir Jesus, qual é o meu próximo passo? Em direção ao quê? A igreja. Ao que ele está edificando. Isso é buscar o reino. É entender o que o reino está fazendo. Então existe uma prioridade de Deus muito grande. E a gente até assistiu um vídeo sobre isso hoje. Ele destaca muito. Não tem nada que Jesus está fazendo hoje depois da ascensão dele. Ele não está preocupado com os anjos cantando. Ele não está preocupado com o aquecimento global. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado em edificar a igreja dele. Jesus nos deixou um outro exemplo que é: eu faço o que vejo o meu Pai fazendo. Eu só faço isso, eu não faço outra coisa que não seja ver e fazer o que meu Pai está fazendo. Ele está criando um padrão? Claro. E ele está falando assim, eu vou dar o padrão para vocês do que vocês deveriam se preocupar em fazer. Porque essa é a minha prioridade, edificar a igreja. Eu já não estou falando se você deveria fazer parte da igreja. Estou dizendo que a prioridade de Jesus é que você edifique a igreja. Que você desenvolva a igreja. Não tem como você fazer isso do lado de fora.
Não tem como você não se envolver e falar, eu preciso me responsabilizar de acordo com as minhas habilidades, com os dons que Ele me deu, eu preciso me responsabilizar e contribuir com a edificação da igreja. Tudo bem? Você está assustado mesmo ou é só a cara? Romanos 8,19 diz assim, abre aí. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Paulo está dizendo assim, toda a criação, sabe os planetas, as plantas, os animais, as pessoas, o ar, tudo que existe, toda a criação, tudo que glorifica a Deus, não aguarda a vinda de Jesus como prioridade. Aguarda o quê? A manifestação dos filhos maduros de Deus. Dos filhos da família, daqueles que já não são mais meninos conduzidos pela mão para todo lugar, mas aqueles que agora começam a desenvolver, a construir algo maior. Aqueles que entendem que eles são chamados para fazer os mesmos sinais de Jesus e até muito mais. Aqueles que entendem que o câncer é do diabo, não é de Jesus. E que onde o espírito está, o câncer vai ter que sair. Porque Deus mudou, Deus ficou fraquinho? Não. Deixa eu te contar uma coisa que Jesus ganhou numa disputa aí. Ele matou a morte. Difícil, né? Jesus matou a morte. A morte não pode ser uma ameaça mais. Mas eu preciso entender isso e entrar dentro da igreja, amadurecer para falar, Jesus matou a morte, então morte. Cadê seu ardilhão? Que poder você tem de verdade? Cara, eu não estou dizendo isso porque é para você sair daqui fazendo tudo. Não, eu estou dizendo, eu preciso amadurecer dentro de uma comunidade de fé. Eu preciso ser experimentado, eu preciso mudar o meu caráter em áreas específicas. Eu preciso ser treinado, eu preciso ser desenvolvido. Eu preciso ter como prioridade o reino de Deus, então eu vou ter que assistir um pouquinho menos de Netflix. Só 2 séries a menos por dia. Não é 2 capítulos que eu estou falando, não, você sabe disso. Amém? Bill Hybels diz assim, talvez você esteja tendo o maior privilégio de todos os tempos, que os profetas não viveram. É quando Jesus te cutuca no ombro, ele fala isso, e fala assim, Marcelo, Paulão, Celeste, tem um papel importante para você. Tem um papel para você ser um protagonista na história que eu escrevi. Tem um papel para você para causar um impacto pior que uma bomba atômica nas trevas. Destruir o inferno da prostituição, do roubo, do tráfico dessa cidade. Destruir a corrupção, destruir o que está acontecendo de errado aqui. Eu tenho um chamado especial para você. Junte-se a mim. Vem andar comigo. Vem andar com o meu corpo. Você não é corpo do Cristo? Você é parte do corpo? Vem andar junto com o corpo. Não dá para você andar desfacelado. Não dá para você falar, eu sou o dedo do corpo, e você está indo para lá e o corpo está totalmente desligado. O olho precisa do dedo e o dedo precisa do olho. É fato ou não é? É fato. Eu preciso de você. A igreja local, a igreja de Cristo precisa de você. Precisa de você não como um visitante, não dando dinheiro. Precisa do que você tem de Cristo dentro de você. Porque não só toda a criação, eu também aguardo a tua manifestação como filho maduro, porque a minha vida é afetada quando você cresce, quando você amadurece, quando você manifesta Cristo. Existem dons que eu não tenho que estão em você. E que Cristo, a igreja, toda a criação estão aguardando ser manifesto.
Só tem uma pessoa que pode impedir isso. Quem é? Quando a gente... E se eu entendo que eu estou tendo um papel... Então, se eu entendo que eu tenho um papel tão importante, uma super oportunidade, eu tenho que tomar uma decisão. E chegou esse momento de tomada de decisão. O que eu quero mesmo com os planos de Deus para a minha vida? Será que Deus não pode cuidar do seu negócio? Será que Deus não pode te abençoar no seu trabalho? Será que Deus não pode cuidar de, sei lá, de um problema familiar, de um tempo especial que você precisa com seus filhos? Será que Deus não pode cuidar disso para você, te dar de presente coisas que você não mediu e não imaginou? Será que Deus ficou fraco? Eu acho que não. Eu quero que você responda para você. Deus é fraco ou Deus é forte? Deus tem poder ou Deus não tem poder? A gente edifica uma igreja com integridade, com aquilo que está faltando mesmo, muitas vezes, e que está na gente. Trazer padrões novos, um movimento novo do que Deus está fazendo. A sociedade vai querer conhecer. A sociedade vai correr atrás, vai falar, eu quero estar na igreja. Sabe por quê? Porque o Isaías está lá e eu sei o que ele está fazendo. Porque o Henrique está lá e eu sei como ele leva a vida, e eu sei o que está acontecendo lá. Eu sei que os milagres estão acontecendo, eu não estou indo pelos milagres, mas esse Deus é grande demais, porque mudou aquele tal de Marcelo. Mudou o caráter, mudou a busca, mudou o interesse dele, mudou os desejos dele. Esse Deus é poderoso. Responde, Deus é poderoso? Deus ainda pode redimir pessoas? Será que Deus pode redimir a mim? Será que Deus pode redimir aquelas pessoas que eu preciso que eles mudem de vida dentro da minha família mesmo? Amigos meus que estão se perdendo? Será que Deus pode redimir? Será que Ele pode perdoar? Será que Ele pode ensinar? Será que Ele pode dirigir e conduzir? Mas Ele escolheu fazer isso através do corpo dele, da igreja, funcionando. Se isso é verdade para você, eu quero te convidar a participar de uma comunidade de fé. Mas ter compromisso. Falar, eis-me aqui, Senhor, o que você quer que eu faça? Hoje a gente conversou sobre isso. A gente está tão preocupado em fazer tanta coisa, mudar a sociedade, e a gente pregou muito isso. Mas primeiro, a igreja muda. Quando a igreja muda, quando eu me posiciono, e eu chegar na minha empresa, no meu emprego, no meu projeto, não seja no que for, na escola, na minha família, as pessoas querem saber, quero conhecer esse Deus seu. Em Jerusalém, a Bíblia conta, em Atos 2, e esse é o meu grande sonho mesmo, sei que da maioria de vocês aqui, que ninguém tinha falta de nada. Falta de nada, gente, é deitar e dormir, é não ter depressão. Falta de nada é não ter doença. Falta de nada é não lembrar que existe um medicamento, que eu tenho que tomar X todos os dias, vários. Falta de nada é o meu casamento cada vez melhor. Meu relacionamento com os meus filhos, meu relacionamento com os meus pais cada vez melhor. Falta de nada é poder falar, eu não estou preocupado com o dia de amanhã, porque eu tenho um Deus que me abençoa enquanto eu durmo. Mas isso acontece na igreja. Isso acontece porque Ele junta as áreas de cada um para abençoar um corpo. Ele não te ama mais do que a mim, nem a mim mais do que a você. Ele não ama igual. A decisão é de cada um agora. Baixa a sua cabeça. Começa a falar com Ele, não sai do seu lugar, não se mexe. Existe ainda um mover, um cair do Espírito Santo que está previsto para cair a qualquer momento sobre sua vida. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que gera esperança, que lança fora todo medo. É Ele que traz segurança, conforta nosso coração e gera um futuro
Um futuro melhor gera um futuro melhor. Pega o órfão e põe em família. Dá o recurso ao necessitado. Dá semente àquele que semeia. É Ele que tem palavras de vida. É Ele que tem a vida eterna. É Ele que nos ama. É Ele que quer ver cada filho prosperando e avançando dentro daquilo que Ele planejou. Só que Ele tem um plano principal. E Ele diz em Isaías: o meu plano subsistirá. Farei toda a minha vontade. E eu preciso nessa noite entender que a vontade dele é edificar uma igreja. E que o plano dele é vir se casar com essa igreja. O plano dele é, depois dela pronta, ela e o Espírito dirão: vem Jesus. E ele vem. E ele está vindo. Está muito claro que a atmosfera e o mundo está mudando, as coisas estão mudando. Milhares de chineses, pelo menos 1 milhão de chineses por ano têm se convertido ao cristianismo, têm conhecido o Cristo. Centenas de muçulmanos têm recebido visitação e sonho de Jesus. Não tem ninguém pregado. O Senhor não está preocupado. Se Ele precisar, Ele manda as pedras pregar. Hoje Ele está preocupado com você. Ele veio ter um encontro com você. Ele veio ter um encontro com você. Ele veio te abraçar, te ouvir, entender você. Você é a esperança do mundo. Começa a falar com Ele. O que Ele está nos propondo é a única entidade que não vai ruir, vai desabar. Na história nós vemos impérios gigantescos sendo destruídos, ruindo, falindo, empresas poderosíssimas, exércitos sendo destruídos. Mas Jesus nos prometeu: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só tem um lugar em que nós temos um ambiente eterno, é dentro da igreja. É vivendo a igreja. É falando: eu realmente sou membro dessa igreja. Eu quero andar conforme Cristo tem me dirigido. Quero te convidar para ficar de pé. Quero que você aproveite esse ambiente de adoração. Quero te dizer quem está te garantindo que se você faz parte da igreja, parte mesmo, tem vínculo com a igreja, entende que você é um componente importante dentro dessa igreja para a edificação e para o crescimento dela, que nem ela, nem você será abalado, que 1000 cairão à sua direita, que 10.000 cairão à sua esquerda, mas você não vai ser abalado. Quero que você saiba quem te diz isso. Quem disse: eu edificarei a minha igreja e ela não vai cair? Foi Jesus. Fala esse nome. Jesus falou isso. Jesus me deu essa garantia. Ele prometeu que Ele voltaria. Ele é o Cristo de Deus. Fala: Ele é o Cristo de Deus. Ele é o Cristo de Deus. Ele não mente, Ele não muda. Ele é o Criador, Ele é o Cordeiro Santo, Ele é o Conselheiro, Ele é a cabeça da igreja, autor e consumador da fé, autor da salvação, Deus poderoso, Messias, Leão de Judá, Pai eterno, poderoso, primeiro e último, a luz dos homens, o príncipe da paz, o Senhor da glória, o eterno forte e poderoso, o eterno poderoso da batalha, Deus bendito eternamente, maravilhoso, conselheiro, pedra viva, e em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores.
vocês não serão abalados. Em nome de Jesus, nós nos entregamos ao Teu Evangelho, Senhor. Nós nos entregamos e recebemos. Nós entramos no Teu corpo, somos batizados hoje no Teu corpo, Senhor.